Olá, feliz sábado! Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. É um privilégio estar aqui mais uma vez para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. Para você que não é adventista do sétimo dia, eu desejo para você, de todo o meu coração, um feliz sábado. Que Deus, nesse dia, possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês. Não tenha preconceito. Você pode assistir esses vídeos aqui no Facebook, também lá no YouTube. E se você gostar do conteúdo, você pode se inscrever, porque todos os finais de semana eu posto aqui pelo menos 2 vídeos, às vezes 3, um curtinho, uma meditação na sexta e depois um estudo no sábado e também no domingo. Então, se você deseja se inscrever lá no canal, fique à vontade, e você pode compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, se você assim desejar, para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Tá? Não tenha preconceito se você é de outra denominação, se você é católico, se você é espírita, se você é testemunho de Jeová, não importa a sua denominação. Eu acredito que nós servimos o mesmo Deus, e assim como você também tem pressa que Jesus volte logo, para que nós possamos morar nas mansões celestiais. Tá bom? Então receba aí o meu feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, vai ser um estudo hoje diferente, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Pai querido e Pai de amor, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua santa presença, no Seu santo dia. Nós pedimos nesse dia, Senhor, que o Senhor visite a cada um de nós, cada família, Senhor, que o Senhor visite a cada coração, aquelas pessoas, meu Pai, que está angustiada, que está aflita, Senhor, que o Senhor as visite, meu Pai, e dê para ela, meu Pai, a calmaria, Senhor, que o Senhor restaure, Senhor, a saúde daquelas pessoas que precisam, que o Senhor restaure o casamento daquelas pessoas, meu Pai, que também está lutando sobre o seu casamento, que o Senhor também, Senhor, possa abençoar aquelas pessoas que estão atrás de emprego, meu Pai, que o Senhor abre porta para que elas, Senhor, continue na luta, meu Pai, até que o Senhor volte. Derrame bênção, meu Pai, sobre cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje o nosso estudo é mais sobre perguntas e respostas. Como nós devemos estudar a Bíblia? Com quem nós devemos estudar a Bíblia? Se você dá uma olhada rápida nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram e outros tanto mais, você vai ver que tem várias pessoas falando da palavra de Deus. Muitas pessoas. A pergunta é: será que todas elas estão realmente interessadas em levar você até Jesus? Ou será que elas estão fazendo isso por status próprios ou um meio de ganhar dinheiro? Porque você sabe, né? Tem muitas pessoas que ganham dinheiro através das redes sociais. Aquelas pessoas que têm milhões de gente inscrito no Facebook, no Instagram, ali, tem pessoas que ganham dinheiro com isso. A pergunta é: será que eles estão preocupados que você conheça a palavra de Deus e chegue mais perto de Cristo? Ou será que eles estão preocupados só em ter views, né? Muitas visualizações nas suas redes sociais? Eu vou abrir esse estudo hoje, lendo aqui 2 textos da Bíblia, e eu quero que você preste muita atenção, tá? Para que você possa entender as perguntas com quem nós devemos estudar a Bíblia e como nós devemos. Eu vou ler aqui o primeiro salmo da Bíblia. O primeiro, salmo número 1. O salmo 1, eu vou ler aqui 3 versos do salmo. E eu quero que você preste muita atenção para que você reflita depois nesse estudo e você veja se tem coerência ou se nós devemos fazer estudo da Bíblia com qualquer pessoa que está nas redes sociais e dizendo assim: aqui você aprende, aqui
Você paga um curso de teologia para você ter os materiais para você aprender a ler a Bíblia. E aí ensina você do jeito que eles querem, não do jeito que Deus quer que você aprenda. Olha o que diz aqui o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores, ou em outras versões, dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Todo o que ele faz, prospera. Bem-aventurado, isso aqui no Novo Testamento, no grego, a palavra é makarioi. Bem-aventurado, felizes, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem sentam nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores. Você pode ver aí nas redes sociais que está cheio de gente querendo ser um PhD em Deus. Deus não é uma matéria a qual você estuda, que você coloca ele aqui do seu lado e estuda Deus na ciência. Deus não é uma matéria que você pode estudar ele. O conhecimento de Deus, o Deus, ele é tão profundo os seus conhecimentos que nós jamais podemos avaliar Deus. Jamais podemos fazer o estudo sobre Deus. Deus não é algo para ser avaliado, para ser estudado, o Deus. E aí tem pessoas que dizem assim, eu sou especialista em Deus. E as pessoas reúnem, então, quantas vezes eu já vi estudos, debate nas redes sociais de pessoas, né, falando sobre Deus, uns escarnecendo, que diz aqui, bem-aventurado aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que sentam ali e as pessoas ficam zombando de Deus e eles ficam no meio, querendo defender. Não é nem para você sentar lá. Tem lugar que nós não devemos estar. Se você for convidado para um debate sobre algum tema da Bíblia, onde há 3, 4 pessoas, tem pessoas ali que escarnecem da palavra de Deus, não vá. As pessoas zombam da palavra de Deus por não entender. E eu vou citar aqui outro verso, e aí sim nós vamos aqui falar um pouco sobre esses estudos que hoje tem visto por aí as pessoas fazendo, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas a Bíblia mesmo fica do lado, né? Ninguém abre a Bíblia. Cada um diz assim o que acha. Eu acho que é assim e eu acho que é aquilo tal. Os textos são lidos fora dos seus contextos. E aí, se nós lemos os contextos fora do contexto, nós damos ao texto a interpretação que nós queremos. Não é? Você pode ler um texto aí, e eu vou citar alguns daqui a pouco aqui, e você vai ver que quando você lê ele à primeira vista, parece, se nós compreendemos como nós estamos lendo à primeira vista, parece que está dizendo exatamente aquilo mesmo. Olha o que diz aqui Paulo na sua carta a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, eu vou ler aqui dos versículos 12 em diante. Eu vou ler do 12 até o 16. Até o 17, na verdade. Diz assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Olha que palavra de Paulo a Timóteo, hein? Olha que palavra. Devemos estudar a Bíblia com paciência para nós entendermos os conselhos. Olha, os impostores vão a de mal a piores, enganando e sendo enganado. E aí Paulo continua no seu conselho a Timóteo. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, nas quais tem convicções, pois sabe de quem aprendeu, porque
desde criança, você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ponto. Se todos os teólogos, as pessoas que desejam ensinar a palavra de Deus, essa daqui, se todos tivessem aprendido a ler esse verso e entendido o que Deus realmente está dizendo, as pessoas não precisavam ficar debatendo. E aí então, como nós devemos estudar a palavra de Deus? Com quem nós devemos estudar? Será que nós devemos estudar a palavra de Deus com as pessoas que dizem que o sábado foi abolido? Deixa eu ler aqui um texto para você entender. Será que nós devemos estudar a Bíblia com tais pessoas que lerem um tipo de texto como esse e tiram as suas convicções, tiram as suas próprias ideias do texto e dizem assim: esse texto está realmente dizendo exatamente isso. Vou ler aqui Colossenses capítulo 2, deixa eu ver aqui, 2,16. Colossenses 2,16 diz assim, capítulo 2, versículo 16. Deixa eu achar aqui o 16, para que nós possamos ler ele. Tá aqui. Portanto, não permite que ninguém o julgue pelo que você comeu ou bebeu, ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de festa de lua nova, ou todos os dias de sábado. Com tudo isso é soma das coisas que estavam por vir. Será que nós devemos estudar a Bíblia com pessoas que lerem esse texto aqui e dizem assim: olha, o sábado foi abolido? Paulo diz. Nós devemos estudar Bíblia com pessoas como essa? Obviamente que não. Obviamente que não, por quê? Pessoas que dizem que o sábado foi abolido são pessoas que não conseguiu ainda entender o propósito de Deus para a humanidade. Hoje nas redes sociais o que mais tem é pessoas debatendo sobre o sábado. E eles dizem assim: não, mas os adventistas são legalistas. Os adventistas acham que vão ser salvos por guardar o sábado. Uma que eles nem entenderam o que os adventistas na verdade creem. Nunca leu uma obra sequer da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outra coisa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca ensinou que nós somos salvos por guardar o sábado. Ao contrário disso. Nós somos salvos é pela fé, pela graça. Pela graça sois salvo. Né? Então, se nós hoje observamos o sábado, é porque nós estamos sendo salvos a cada dia para guardar o sábado. Quer dizer que a graça de Cristo nos alcançou. Agora, se você não guarda o sábado e você acha que por não fazer isso você está sendo salvo, você está fazendo todo tipo de libertinagem, você está enganado, porque você não recebeu graça nenhuma. O sábado não é meio de salvação. O sábado mostra aquilo que nós já recebemos. O sábado mostra aquilo que nós recebemos, o que é a graça. Nós recebemos a graça de Cristo. Agora, pela fé, nós guardamos aquilo que Cristo disse que para guardar. Por que só o sábado foi abolido? Isso é a pergunta. Por que os teólogos, ao debater nas redes sociais, dizem que o sábado foi abolido? Por que só o sábado foi abolido? Por quê? Domingo Jesus ressuscitou no domingo. Então você teria que guardar também a sexta-feira. Guarde a sexta-feira então, para ser coerente, porque Cristo morreu numa sexta-feira. Não existe a palavra domingo na Bíblia em lugar nenhum. Não existe. Para comer de conversa não existe. Existe o primeiro dia da semana. Primeiro. E por que existe então segunda-feira? Tinha que ter a primeira-feira. E qual que seria ela? Domingo.
Então, sentar nas rodas dos escarnecedores é isso. É pegar, fazer um estudo com a pessoa que diz assim, o sábado foi abolido. Se você for fazer um estudo com uma pessoa dessa, tem mente na sua mente. A pessoa não está estudando a Bíblia de conformidade. Será que Deus errou? Será que Deus errou? Se você ler os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai entender por si mesmo o que Deus fez. Depois que Deus construiu tudo e viu que tudo era muito bom. Tudo que Deus construiu diz assim, é bom, é bom, é bom. E aí quando Deus terminou de fazer tudo, viu Deus que era muito bom. E aí o texto depois, no capítulo 2, diz assim, de Gênesis, que Deus descansou de toda a sua obra que tinha feito e descansou no 7º dia. Agora, veio o ser humano querendo colocar que Deus descansou no domingo. Ora, por favor, vamos deixar de ser escarnecedor. Se quer estudar a Bíblia, estude do modo certo. Deixe que a Bíblia fale. Não queira colocar os seus pensamentos aqui na palavra de Deus, que não cabe ele aqui. Faça estudo da Bíblia com pessoas comprometidas a estudar a Bíblia, a pessoas comprometidas a levar você para o céu. O sábado não salva ninguém, nem obra, nada. Nada que nós fazemos aqui nós podemos ser salvos. Nós somos salvos exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelaquela morte naquela cruz. Só que guardar os seus preceitos e fazer aquela vontade. Jesus disse em João 14, 3 a 15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Agora vem um homem debater. Não, que agora nós vamos guardar o domingo. Ei, quem deu o domingo para quem guarda foi Constantino, tá? Foi Constantino. Por isso que nós devemos ler Apocalipse capítulo 17, né? As duas igrejas. A igreja apostatada, né? A meretriz, aquela que vai contra, apostatada a palavra de Deus. E hoje a maioria das igrejas estão assim, apostatadas. Só que ela não sabe ainda. Nós devemos estudar a Bíblia com quem diz que a lei de Levítico capítulo 11 foi abolida, que nós devemos comer de tudo, comemos beber cobra, rato, devemos, porque agora ao ler Mateus capítulo 15, as pessoas dizem assim, não, Deus falou que podemos comer de tudo. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 aqui, há uma passagem, por isso que nós devemos prestar atenção naquilo que estamos lendo. Hoje muitos pregadores dizem assim, os adventistas estão no passado. Deus deu uma coisa para os judeus e os adventistas querem viver o que Deus deu para os judeus. A carne de porco, naquela época, Deus disse que não podia comer porque eles eram judeus. Deus deu para eles. Você vê, os homens estão tentando consertar o que Deus errou. Né? Deus errou agora. Os homens estão tentando consertar. Eu acho engraçado, né? Quando nós lemos Romanos capítulo 1, de 23 a 25, diz assim, que o homem agora está adorando a criatura no lugar do Criador. O homem agora, assim, ele quer mudar aquilo que Deus disse. Esses mesmos pregadores que querem ensinar por aí, fazer uma teologia em cima de um verso, ler verso isolado, é as pessoas que estão ali de frente à igreja para ganhar o seu salário, na verdade. Eles não estão interessados em levar pessoas para o céu. É mais um stand-up. Hoje tem pastores aí falando bobagem em cima do púlpito, que às vezes para assistir uma pregação dele, as pessoas têm que ter maior de 18 anos. Não dá para você levar um filho num culto desse. E você sabe de qual pastor eu estou falando. Tem um pastor aí que ele é cheio de gracinha. Fica zombando da palavra de Deus no púlpito e pessoas dão risada e se diverte. Nossa, hoje vai vir um pastor fulano aí em tal lugar. Esse fulano já veio aqui em Curitiba, cobrou R$140, R$150 o ingresso para ver ele. Você já viu alguma pessoa cobrar para dar a palavra de Deus? No livro de Mateus capítulo 10, diz assim que de graça receber e de graça dar. Agora o cara vem fazer um stand-up.
As pessoas estão aí não é para escutar a palavra de Deus, não é para assistir a palavra de Deus. É para ver a zombaria do cara contar a besteira no meio da pregação. E o cara conta na maior cara de pau e todo mundo aplaude. Muitas pessoas não têm paciência para escutar esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque eu não estou falando bobagem, não estou zombando da palavra de Deus. Né? Mas se eu tivesse que metendo pau na palavra de Deus, falando que está tudo errado, que o dia de guarda é o domingo, nós podemos comer carne de porco, que nós podemos beber à vontade, nós podemos fazer tudo arruaço, todo mundo ia assistir aqui para é verdade, ele leu os textos lá que tem mesmo. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas não têm paciência. Querem assistir stand-up. Né? Eu aí falando todo tipo de bobagem. E levando as pessoas cada vez mais para a perdição. E as pessoas dizem assim, eu não vou me perder porque assim, quem está errado é o pastor. Ora, errado está você também, de ficar indo atrás de pastor. Por que você não pega a sua Bíblia e lê? Lê a sua Bíblia. Não tem uma Bíblia aí? Não pode comprar uma Bíblia? Deixar de beber uma cerveja, um vinho e comprar uma Bíblia para você estudar? Mateus capítulo 15, quando Jesus afirma ali, né, aqui, Mateus capítulo 15, versículo 11 diz assim: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso sim se torna o homem impuro. Eis lê esse verso que diz assim, tá vendo? Os adventistas só têm conversado aí que não pode comer carne de porco. Jesus disse que pode comer de tudo aqui. É isso que Jesus está contando no texto? Jesus está falando de tradição. Com essa pessoa não dá para estudar a Bíblia. Lembre-se que Jesus está falando aqui as tradições dos anciãos era lavar as mãos e antes de comer. Portanto, os discípulos de Jesus não seguiram aquele ritual naquele momento. Eles comeram como estava, com as mãos sujas. E aí eles perguntam, por que comem os seus discípulos sem lavar as mãos? E aí Marcos, capítulo 7, vai dar a resposta. Depois você pode ler lá, Marcos capítulo 7. Devemos estudar a Bíblia com pessoas como essa, que diz que podemos comer de tudo? Não. Outro texto que as pessoas leem, eu podia citar vários deles aqui, vários, muitos, mas vou citar apenas alguns. 2 Timóteo, nós estávamos lá, primeiro, deixa eu ver aqui se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, Timóteo capítulo 3. Vamos ver aqui. Primeiro Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, né, alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrinas de demônio por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e consumo de alimento que Deus criou para serem comidos com ação de graça pelos fiéis que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for comido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Pronto, lerem esse texto e dizem assim, tá vendo? Tudo se pode comer. Quantos eu já ouvi nas redes sociais lendo esse texto aqui, dizendo assim, podemos comer o que quiser, nós podemos orar, e aí tudo que Deus criou é bom. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Aprende a estudar, tá? Aprende a ler a Bíblia. Primeiro, o que o texto está dizendo? Espírito, diz assim, enganador e doutrina de demônio. Deixa eu fazer uma perguntinha para você aí. Levítico capítulo 11. Ele foi escrito sobre a inspiração de demônio? Ele está aqui no cânon bíblico. Ele foi inspirado pelo demônio para ser escrito, quando Deus separou ali os alimentos puro e impuro? Não. Foi assim como a carta de Paulo, como o João, Apocalipse, Daniel, Levítico também foi inspirado por Deus. Aqui eles estão falando assim que muitos iam proibir o casamento e
manjares, comida, certas comidas que eram proibidas. Tudo que Deus criou é bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que nós podemos pegar um morcego e orar sobre a carne dele, comer, e a carne dele vai se tornar limpa? Podemos pegar uma cobra e orar sobre ela e comer, ela vai se tornar limpa? Será que podemos fazer isso? Não, não podemos fazer isso. O texto está falando de doutrina de demônio, gente que ia proibir o casamento. Devemos aprender a estudar a Bíblia, para não estudar a Bíblia com essas pessoas que dizem por aí que são teólogos, que são isso, eles são na verdade escarnecedores. Devemos estudar a Bíblia com quem diz que podemos beber? Nós podemos beber, não podemos embriagar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Já está aqui aberto aqui. Eu já vou ler esse texto aqui para você entender. Os textos lidos fora do seu contexto, você dá a interpretação que você quiser para o texto. Por isso que hoje estão cheios de pastor. Todo dia abre uma igreja. Todo dia a pessoa, ela leu a Bíblia, já achou que entendeu tudo que ela tinha que entender. Pronto, vou abrir uma igreja que eu sou o pastor da igreja. Aí você já sabe o que dá, né? Muitas pessoas aí, você vai falar da palavra de Deus para ela, não, isso eu já sei. Lá na minha igreja é falado assim, assim. Não é na sua igreja que é falado. Tem que dizer se tem um assim, diz o Senhor. Não é na minha igreja é falado assim. É por isso que as pessoas, que no final dos tempos muitos vão se perder por falta de ler a Bíblia. Estão deixando ser enganados porque gostam. O ouvido, ó, tem bicho no ouvido. Gosta de ser aquelas conversas mole, aquela conversa gostosa, né? Não pode repreender a pessoa. Se chamar o pecado pelo nome, então a pessoa sai da igreja, né? 1 Timóteo capítulo 5, 23 diz assim: não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Deus mesmo, Paulo mesmo disse a Timóteo para ele não tomar só água, toma um pouco de vinho, né? Toma um pouco de pinga, toma um pouco de uísque, né? Aí assim, eles lêem só, eles não chegam nem a ler a enfermidade, só lê assim, ó, toma um pouco de água, também toma um pouco de vinho. Aí não chega no vinho, tem uma vírgula, né? Aí lê até ali. Por que Paulo está mandando Timóteo tomar um pouco de vinho? Tinha uma medida exata de colocar um pouco de vinho em certa quantidade de água, para deixar a água mais pura. Eu falarei disso aqui em um outro momento, farei um estudo sobre a bebida. Tá? Então, certa medida de água para um copo de vinho era muito bom naquela época, principalmente para deixar a água mais pura, que a água era muito contaminada. Por isso. E aqui fala por causa da sua enfermidade. Você entendeu o que está falando desse? Devemos estudar a Bíblia com esse povo que diz que podemos beber? Claro que não. Não podemos. De jeito nenhum. Podemos estudar a Bíblia com quem diz que falam a língua dos anjos? As pessoas que caem no chão, rolam e dizem que está cheio do Espírito Santo e que sabe falar a língua dos anjos. Nós podemos estudar a Bíblia com esse povo? Também não. Porque eles não entenderam o propósito de Atos capítulo 2. O propósito de dom de língua. Glossa, do grego. Leu 1 Coríntios capítulo 14. Está vendo? Aqui está falando, quem fala em língua não fala os homens, mas fala a Deus. Deixa eu te fazer uma linha de raciocínio. Por que essas pessoas durante o dia no seu trabalho não falam em língua? Será que é porque elas não têm o Espírito Santo? A pessoa está trabalhando, seja em qualquer lugar. Por que não começa a falar em língua com as pessoas? Você não vê isso, né? Eu já vi sim pessoas entrar em algum lugar, em alguns ambientes, e falar em inglês, em japonês, com outras pessoas da sua mesma naturalidade. Isso eu já vi agora. Pessoas falarem em tal língua que nem existe, isso eu nunca vi. Isso acontece dentro da igreja. Olha que impressionante. Só dentro da igreja. É só eles ali, só o pessoal da igreja deles que entende. Porque se eles virem falar comigo essas línguas, eu não entendo nada. E você entende? Mas eles só dentro da igreja, só eles entendem.
Só eles que entendem. É um monte de gente falando a mesma língua. Mas por que então que eles não conversam entre eles o dia a dia nessa língua que eles falam dentro da igreja? Por que eu não mando usar para o outro dizendo a Bachura ela canta rarará e manda para o outro? Para ver o que vai acontecer. Isso não existe. Eu estou falando aqui francamente para você. Se você vai sentir ofendido, não quer assistir mais os vídeos, tudo bem. Mas você tem que aprender pelo certo. Aqui você estuda a Bíblia. Então devemos estudar Bíblia por esse ponto? Não. Não, porque não entenderam o que leram. E ali está muito explícito em Atos capítulo 2. 17 nações, que foi ali, naquele dia foi derramado o Espírito Santo sobre mais de 120 pessoas, todo mundo falar na sua língua materna. Talvez a pessoa também não entendeu o que significa materno. Depois você tem que ir então no Google lá puxar o que significa língua materna, né, para você entender que é a nacionalidade da pessoa, a qual a pessoa foi nascida, a nação que ela foi. Se ela foi nascida em grego, hebraico, aramaico, latim, britânico, você tem que ir lá e para você entender. Não devemos fazer estudo da Bíblia com esse povo. A lei foi abolida. A lei foi abolida. Devemos fazer estudo com esse povo? Não, a lei não foi abolida. Não foi abolida a lei. Foi o sábado que foi abolido. Né? Dizer que a lei foi abolida não foi, porque roubar ainda está em vigor. Não matarás também está. Né? Porque se roubar e matar, você vai preso. Adulterar também está em vigor. Mas é só o sábado, né? Se nós tirar o sábado do contexto, se nós tirar o sábado, bom, aí se nós colocar lá o domingo no lugar do sábado, vamos supor que nós vamos colocar o domingo lá, que o dia não é sábado mais, tá? Aí vai, o que ficaria lá? Tem que pedir para esses teólogos, para essas pessoas que defendem o domingo, para eles colocar o domingo no lugar do sábado para ver como ficaria. Bom, para começar, não teria quem fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Por aí que já começa um grande erro. Como é que você vai estudar a Bíblia? Como é que você vai estudar assim? Eu creio em Deus. Qual Deus? O Deus que fez o domingo. É assim que vamos falar? O Deus que fez o domingo. Não. Se não tem, você pode guardar o dia que você bem entender aí. Domingo. Só não fique falando nas redes sociais aí que Deus aboliu o sábado. Pelo amor de Deus. Você vai ter um acerto de conta com Deus nos últimos dias. Porque Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Apocalipse capítulo 7 diz assim que o selo, que Deus tem um selo. E até onde eu entendo da Bíblia, até onde eu estudo, esfragues, do grego, significa o selo, uma identidade. E isso tem no 4º mandamento. É ali que está. Se nós tirar isso aí, não tem o selo de Deus. Aí o selo de Deus o quê? O domingo? Não existe, meu irmão. Tá? Sinceramente, não existe. Você pode guardar o domingo aí. Você está seguindo a lei de Deus? Não. Está seguindo a lei de homem. Tá? Podemos estudar a Bíblia com quem diz que a lei de Deus foi abolida? Não. Podemos estudar a Bíblia com quem diz que quando morre já vai para o céu? Também não. Porque a Bíblia não ensina isso aí. Ninguém morreu foi para o céu ainda. Lá só por nome Elias, Enoque e Moisés. Elias, depois você pode ver na sua Bíblia, Elias, 2 Reis capítulo 2, versículo 11, Enoque, Gênesis capítulo 5, 24, e Moisés, Judas 1, 9. Depois você pode dar uma olhadinha nesses capítulos e versículos. E também nós devemos estudar a Bíblia com quem diz que há predestinação. Quem você acha? Tem umas pessoas dizendo assim que as pessoas já nascem predestinadas. Você pode estudar a Bíblia, você pode se entregar a Deus de toda forma. Se você foi predestinado à perdição, você vai se perder. E a pessoa que foi predestinada à salvação, ela pode beber, pode fazer ruaça a vida inteira. Pode roubar, pode matar, pode fazer o que ela quiser. No final das contas, ela vai ser salva. E também existe aqueles pregadores da hipergraça. Não importa o que você faça, você vai ser salvo. Não importa tudo que você fazer, no final você vai ser salvo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu falo com toda sinceridade. Quer aprender a estudar a Bíblia? Estude com pessoas simples e pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Porque aquilo que você quer ouvir, já tem bastante gente falando aí na internet.
Já tem um monte. Mas pouca gente vai dizer aquilo que você precisa ouvir. E hoje nós precisamos ouvir. As pessoas estão enganando e sendo enganadas. Por quê? Porque gostam de ter aquele bichinho no ouvido, assim, não, eu quero que fale para mim só as coisas boas, né? Chega numa pessoa e diz assim para ela assim, meu irmão, você é evangélico, sou? Você sabe, né, que comer carne de porco não faz bem pra... Não, isso é conversa fiada. Tá bom. Você sabe que beber não, beber também pode, não pode embriagar. Então assim, por que ela está falando isso? Porque alguém já falou para ela isso. E você sabe que uma mentira contada várias vezes, para muitas pessoas se torna uma verdade. E é por isso que as pessoas estão enganando e sendo enganadas. Vai nas redes sociais depois, tem muitas pessoas que não têm paciência para assistir esse vídeo. Tudo bem. Até um jovem um dia falou para mim, mas eu comecei a assistir seu vídeo lá, tem 40 minutos de vídeo. Tá bom? Ele não tem tempo para assistir. Mas tem tempo para ficar no celular 4 horas, 5 horas, 10 horas, assistir filme de 5, 6 horas. Fazer o quê? As pessoas não estão interessadas mais na palavra de Deus e muito menos em Deus. Para muitas pessoas, Deus é apenas um step. Vou orar a Deus quando eu estiver na ruína, quando o dinheiro não puder comprar mais o que eu gosto, quando o dinheiro não poder comprar mais os remédios que eu preciso, quando o dinheiro não puder me trazer alegria, aí eu vou buscar a Deus. Eu termino esse vídeo falando para você uma coisa. Existem também muitas pessoas amantes do dinheiro. Não é? Amante do dinheiro. As avareza. As pessoas não buscam a Deus, não temem a Deus. Muitas vezes chegam a zombar de Deus. E não precisa ser assim com você. Sejamos luz para as pessoas. Nós não somos perfeitos. Aqui desse lado tem um baita um pecador que todo dia precisa da graça de Jesus Cristo. Precisa pedir perdão pelos pecados. Só que, mesmo sendo um pecador, eu jamais, pela força do Espírito Santo que tem conduzido a minha vida, eu quero deixar de estar pegado à mão de Cristo. Por mais que nós façamos, se apegue a Deus, leia a Bíblia, não deixe que os outros peguem na sua mão e levem você para onde elas querem. Deixa de assistir esses vídeos de pessoas querendo ganhar views e ganhar likes e viver uma vida de ostentação nas redes sociais, aonde as pessoas estão mais interessadas a ser vistas e a ter uma vida próspera, enganando você, do que levar você para o reino de Deus. Devemos estudar a Bíblia com pessoas que só falam da teologia da prosperidade? Nunca. Que distorce Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10? Nunca devemos estudar. Dar seu carro, sua casa e tudo mais, e Deus vai prosperar. Não existe isso. Barganha com Deus não existe. Tá bom? Eu poderia ficar falando aqui muito mais tempo, mas eu vou encerrar por aqui. Mas eu acho que você já entendeu. E eu gostaria que você assistisse esse vídeo até esse momento, até o final. Para você, depois você pode comentar aqui, tá? O que você acha, tá bom? Claro, sempre com respeito, né? Respeito é bom e também é objeto de troca. Feche seus olhos, que a sua fonte gostaria de orar com você. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor, onde nós aprendemos, Senhor, que nós devemos ficar com a Tua palavra. Nós não devemos sentar nas rodas, Senhor, dos escarnecedores, dos zombadores, meu Pai, onde zombam da Tua palavra, dizendo que o Senhor mudou, que o Senhor revogou, sendo que o Senhor mesmo disse em Mateus 5,17 que o Senhor não veio para abolir nada, Senhor. O Senhor veio para preencher, para completar, para dar sentido naquilo que faltava, meu Pai. E hoje nós entendemos, Senhor, tudo que o Senhor fez foi de bom grado para que nós pudéssemos entender tudo aquilo que o Senhor desejava e deseja transmitir para cada um de nós. Que
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia, meu Pai, e visite a cada um de nós, dando-nos entendimento e o discernimento para que possamos continuar orando e estudando a Tua Palavra. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu te espero amanhã no próximo estudo aqui da Palavra de Deus, se Deus assim nos permitir. Até lá.